Muito bom dia a toda a Igreja, muito bom sábado a todos. Bom dia a todas as visitas que estão connosco, em especial ao Andrew e à sua mãe. Esta manhã queria começar por fazer aqui uma pequena dinâmica só com uma criança. Eu queria ver as mãos no ar de crianças que não sabem andar de skate e que têm menos de 10 anos. Queria ver assim as mãos no ar. Podes ser tu. Podes vir cá. É isso que eu quero, é os que não sabem. Estejam descansados que não vão pôr em cima do skate. Tu nunca andaste de skate? Não. E se eu dissesse assim, põe-te em cima do skate, tu avançavas? Ou terias algum medo? Teria medo. Porquê? Porque eu não sei andar. Mas se tu pusesses neste momento em cima do skate, o que é que podia acontecer? Cair. Ou seja, tu desequilibravas-te, certo? Sim. Então imagina que tu treinavas muitas vezes. O que é que ia acontecer? Ias continuar a cair? No princípio ainda ias continuar a cair, mas passado um tempo, a treinares, a perceberes como é que o skate funcionava, o que é que achas que ia acontecer? Às vezes podia cair, mas outras vezes não. Outras vezes não. Ou seja, a situação ia mudando um bocadinho, certo? Até chegar ao momento em que estarias tranquilo em cima do skate. Certo? Sim. Conclusão. Muitas vezes, quando nós estamos perante uma situação, que neste caso um skate, o primeiro passo que eu vou dar até pode ser um passo desequilibrado. E vou desequilibrar muitas vezes, certo? Sim. Mas passado um tempo eu habituo-me e encontro o quê? O equilíbrio. E sinto-me bem em cima do skate. Fixem esta pequena ilustração. Obrigado. Esta pequena ilustração do skate serve para falarmos sobre alguns desequilíbrios e muitos deles, hoje em dia, eles estão bastante presentes na nossa sociedade. Um, se calhar, que será mais visual é o desequilíbrio físico. Se eu for coxo, é bastante visível que eu estou desequilibrado quando ando. Até aqui acho que não há nenhuma dúvida. Ou se eu tiver, por exemplo, algum distúrbio alimentar e comer mousse de chocolate todos os dias, alguma coisa também não está bem. Mas também existem distúrbios ou desequilíbrios psicológicos. E hoje em dia, mais possivelmente outros séculos, vivemos numa sociedade em que a doença mental está bastante presente. E que ainda continua, muitas vezes, a ser um tabu a pessoa dizer que tem essa doença e que pode ser resolvida. Mas também existe um terceiro desequilíbrio, que é o desequilíbrio espiritual. Nós, cristãos, nós podemos ser desequilibrados espiritualmente. Eu queria ver com os irmãos a questão do desequilíbrio espiritual. É uma reflexão para cada um de nós percebermos em que ponto é que nós estamos na nossa vivência como cristãos, porque muitas vezes podemos estar desequilibrados, e como é que nós podemos ir até aqui ao centro, o equilíbrio. Nós não vamos ter tempo para ver todas as histórias. Eu só vou focar em alguns textos, algumas histórias bíblicas, mas a primeira de todas, que nós não vamos ler, se os irmãos depois quiserem ler em casa, porque é bastante extenso e o culto depois ia demorar muito mais tempo, é um episódio que se encontra no livro Números, capítulos 22 a 24. Só para relembrar, é a história de Balaão. E recomendo lerem o texto bíblico e o respectivo texto de Espírito e Profecia. Ajuda a entender com mais clareza o episódio bíblico. Resumidamente, só para não estarmos aqui a demorar muito neste texto, Balaão, em tempos, tinha sido um profeta de Deus, andava assim um bocadinho meio desligado, e houve um rei dos Moabitas que disse assim: "Oh, Balaão, tenho aqui uma proposta para ti. Olha, os israelitas estão aqui muito perto de nós, eu tenho ouvido de outros povos que eles têm nada a vencer aqui umas guerras, e eu estou cheio de medo. O que é assim? Tu és um homem de Deus,
eu quero que tu vás amaldiçoar os israelitas. Vê se eles saem daqui. Eu não estou muito confortável com eles. E Balaão, se fosse um homem firme, tinha dito assim, nem pensar. Eu amaldiçoar o meu povo. Nem pensar. Mas como Balaão estava com um pé fora e o outro dentro, disse assim, eu vou consultar o Senhor. Mas ele já sabia qual era a resposta do Senhor. Não era? Havia aqui dúvidas. Amaldiçoar o próprio povo, o povo de Deus. Não fazia sentido nenhum. Mas Balaão, Senhor, o que é que tu achas que eu devo fazer? E ora vem, ora vai uns príncipes e uns responsáveis em representação dos moabitas vão ter com Balaão. Balaão diz, fica aqui um bocadinho, deixa eu ver o que é que Deus vai dizer. Resumidamente, Balaão andou ali a engonhar, sabendo, definitivamente, qual era a resposta de Deus. E o Espírito de Profecia diz-nos claramente que ele, eu sei qual é a vontade de Deus, mas aquelas riquezas dos moabitas... Basicamente, Balaão estava com um pé fora e outro dentro. Por um lado, eu sei qual é a vontade do Senhor, mas aquelas riquezas moabitas atraem-me bastante. Se nós formos ver o capítulo a seguir, o capítulo 25, logo o primeiro versículo. O primeiro versículo diz que o povo de Israel estava-se a prostituir com as mulheres dos moabitas. Isto significa que muitas vezes quando a gente começa a descondescender com alguns princípios que nós até conhecemos, vamos deslizando. Satanás não diz assim, vem. Satanás vem. Diz assim, vem devagarinho. E quando nós damos por nós, já estamos longe. E foi isto que aconteceu com Balaão e com o povo de Israel. Foi deslizando a pouco e pouco. Isto é um dos primeiros exemplos de alguém que se vendeu pelos princípios bíblicos. Isto é um exemplo. Outro exemplo, Mateus capítulo 23. Ora, vamos ver aqui um exemplo de um outro oposto. Mateus capítulo 23, vamos ver aqui alguns versículos. Mateus capítulo 23. É um capítulo duro de se ler. Se até para a linguagem dos nossos dias, soaria bastante a ofensa. Mas aqui neste capítulo, Mateus capítulo 23, podemos começar por ler os versículos de 1 a 7, e diz o seguinte, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Vamos a falar de pessoas que eram responsáveis, a nível espiritual, pela religião judaica. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Até aqui tudo bem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Em Portugal nós temos muitas vezes os pais dizem assim, não fazes faz o que eu te digo, não fazes o que eu faço. Completamente errado. Aqui Jesus está a dizer ao contrário. Assim, eles ensinam isto, tudo bem, mas eles não praticam, não há aqui coerência. Eles ensinam uma coisa e fazem outra. Vamos continuar a ler. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Esta classe religiosa, o que é que eles faziam? Diziam que se tinha que fazer desta maneira. E obrigavam, incitavam, convidavam os outros a fazer desta maneira. Mas eles nem faziam isso. Vamos continuar a ler. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos. Para quem não sabe o que é que são filactérias, são umas cordas que se amarram à volta do braço. Hoje em dia, se nós virmos em Israel, no Muro das Lamentações, os judeus ainda estão frente ao muro a fazer as suas orações com um fios à volta do braço. Isso são as filactérias. Vamos continuar a ler. E amam os primeiros lugares das ceias, as primeiras cadeiras das sinagogas, com que objetivo? Serem vistos. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Agora vamos ao versículo 13 a 15. Mas ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas. Hipócrita é um termo que vem da Antiga Grécia e que era usado no teatro para representar alguém que é de uma maneira, mas no palco representa outra personagem. Ou seja, tem aqui dupla personalidade, vamos assim dizer. Estamos no versículo 13. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Devido ao quê? É todas essas regras que os escribas e fariseus iam impondo, e nem eles entravam no reino dos céus, nem os estavam com eles. Eram maus professores. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. E agora vamos ver os 23 a 28. Versículos 23 a 28. Diz o seguinte, versículos 23 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, outra vez, hipócritas, pois que dizimais o hortelão, o beno e o cominho, que são ervas, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que quais um mosquito engoliz um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, vamos só aqui um bocadinho, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Isto era um problema no tempo de Jesus. Isso era no tempo do balão, e podemos imaginar N histórias ao longo da Bíblia, em que, por um lado, ou esticava-se muito para um lado, ou esticava-se para o outro. Muitas vezes era difícil atingir aqui o equilíbrio. E no tempo de Jesus neste capítulo, antes do capítulo profético, Mateus 24, diz assim, fariseus, escribas, acordem, a vossa condição não é nada boa. A forma como vocês estão a viver não está de acordo com o que vocês ensinam. Nem vocês estão bem espiritualmente, nem permitem que os outros aprendam como deve ser, como viver uma vida perto de Deus. Vamos a outro texto. Tito. No final da Bíblia. No livro de Tito, no capítulo 1, vamos ler os versículos 9, 10 a 14. Vamos começar pelo 9. O versículo 9 de 1 de Tito começa com uma advertência de Paulo a Tito de como deve ser a vivência equilibrada. E do seguinte, Tito, capítulo 1, versículo 9. Retende firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, o ensinamento, para que seja poderoso, tanto para admoestar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Estamos perante, outra vez, uma nova situação. Paulo está a adverter Tito, tu estás na tua igreja, ser fiel, permanece fiel na própria palavra e cuidado com aqueles que te vêm contradizer. Versículo 10. E agora vem caracterizar quem são esses que passam a vida a contradizer. Porque há muitos desordenados. Desordenados é que não têm algum tipo de ordem, principalmente espiritual. Faladores vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca homens que transformam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses, que são os que viviam em Creta, são sempre mentirosos, bestas ruins, ventos preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendo-os severamente para que sejam sãos na fé. Vamos ficar aqui nesta palavra. Sãos. Sãos significa ter saúde. Saúde, neste contexto, espiritual. Versículo 14.
não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Agora vamos ao capítulo 2, versículo 1. Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Mais uma vez, o que Paulo está aqui a escrever a Tito é: mantém-te equilibrado, mantém-te no que é a regra de fé, o que é equilibrado. Se alguém vier dizer, não é bem assim, mantém-te e ensina o que é equilibrado, para que haja saúde. Saúde espiritual, não só na pessoa individualmente, mas também haja saúde espiritual no contexto da igreja. Último texto. Estamos só a ver aqui alguns textos em que são abordados alguns desequilíbrios. Um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. 3 de João. Terceira de João, capítulo 1. Só tem um capítulo. É o único capítulo da carta de 1 de João. Vamos ler os versículos 5, 6 e depois 9 a 11. Diz o seguinte. Até podíamos começar pelo versículo 2, porque é um versículo que é conhecido, em que... Vamos começar pelo 2, já vamos ao 5. 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Vamos começar aqui pelo 2. Amado, desejo que te vá, quê? Bem, em todas as coisas, e que tenhais saúde. Podemos entender saúde em vários aspectos, principalmente o físico, mas também o espiritual e o mental. Assim como vem bem à tua alma, ou à tua vida, à tua plenitude. Versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Vamos falar aqui de duas coisas. Vamos falar dos irmãos, mas também com os que vêm de fora. Que, em presença da igreja, testificaram do teu amor. Uau! Aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Agora os versículos 9 a 11. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, a primazia, ser o primeiro, ser o principal, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Proferido contra nós palavras maliciosas e que, não contente-se com isto, não recebe os irmãos e impede que os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Que loucura! Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Temos aqui uma situação concreta em que João está a descrever um irmão que quer ser o principal da igreja, acha-se o maior a nível espiritualmente e que, basicamente, ele quer fazer a gestão da sua própria igreja. Não. Aquele não entra pela igreja dentro. Aquele sim, aquele pode vir, pode sentar-se aqui neste banco. O que é isto? Isto é uma loucura. Só que se nós pensarmos um bocadinho, todos os erros que nós vimos, que têm a ver com um desequilíbrio espiritual, nós podemos pensar assim, está bem André, mas isto era lá do tempo de Jesus, do tempo do Velho Testamento. Será que isto é um tema atual para a nossa igreja? Será que continua a haver desequilíbrio espiritual? Sempre houve desequilíbrio espiritual. Isso é uma das enganos de Satanás. Satanás quer que haja desequilíbrio espiritual na nossa igreja. Eu queria convidar agora os irmãos a refletirmos sobre algumas características das pessoas que foram abordadas em cada uma das histórias. O objetivo não é eu pensar assim, aquele irmão revê-se naquela descrição. O objetivo não é esse. O objetivo é, nas descrições que estamos a fazer é, eu sou assim, se sou assim, misericórdia, Senhor. Ajuda-me a ser equilibrado. Eu vou ver aqui algumas características. Irmãos, nós sabemos que, isto a nível religioso, até a nível político, quer que seja, há sempre tendência para ser mais à esquerda ou mais à direita. Vamos pôr isto por outras palavras, mais liberais ou mais conservadores. Certo? Até aqui não há dúvidas. Vamos ter aqui algumas
algumas... E o pastor já falou isto, já há um culto, já há uns... Foi este ano, uns programas atrás, e que a igreja tem que conviver com estes dois grupos. Ok? Vamos começar pelos que são assim, mais liberais. Algumas características deles. Eles muitas vezes relativizam o que está escrito na Bíblia e no Espírito de Profecia. Muitas vezes ouve-se o argumento: este era o tempo da velhinha, isso é do tempo dos profetas, isso não está atualizado, isso... Tem que estar aqui uma virada. Um outro argumento, um outro ponto que eles usam, eles têm apenas um foco só e apenas só no amor de Jesus. O amor de Jesus é a coisa mais central da nossa vida como cristãos. Mas focarmos apenas nisso e ficar só por aí, comparando com o santuário no Velho Testamento, era ficar apenas pelo pátio e não ir além do pátio. Um outro ponto, muitas vezes servem a dois senhores, como Balaão, como nós vimos na história, a primeira história que nós vimos. E muitas vezes as pessoas que são assim, mais liberais têm alguma dificuldade, não estou a dizer que não consigam encontrar, mas têm alguma dificuldade em encontrar alguém que seja realmente mais liberal, porque ele já está lá. Okay? Vamos ver agora o outro ponto. Agora, o outro extremo. O outro extremo pode ter vários nomes. Eu vou dar aqui alguns nomes, apesar de nós, como cristãos adventistas, em geral, somos considerados no meio cristão como conservadores. É bom. Não vejo mal nada sobre isso. O outro extremo eu poderia caracterizar como fariseus ou até mesmo fanatismo. Muitas vezes, em contexto de igreja, nós temos um bocadinho um acanhamento de falar fanatismo. Mas existe fanatismo dentro do cristianismo. Nós não podemos fugir a isso. Não, existe. E temos que ter noção que ele existe, em que formas é que ele existe e como é que devemos lidar com ele. Então, há alguns pontos, e nós como adventistas não estamos livres disto acontecer. Muitos deles, isto está mais à direita, muitas vezes vivem uma espécie de meritocracia. Ou seja, eu faço determinadas coisas que eu sei que estão corretas, eu de alguma forma tenho algum mérito acrescido sobre mim e por isso de alguma forma eu quase mereço a salvação. Não dizem assim explicitamente, mas a sua vida evidencia isso. Acham-se melhor do que os outros, há assim, uma certa arrogância espiritual e no contexto adventista, deixem-me tocar aqui na ferida. Muitas vezes nós envaidecemos porque temos algum conhecimento a nível espiritual, quer seja da Bíblia, quer seja de Espírito de Profecia. Outro ponto são dogmáticos. Isto parece quase um palavrão. Mas um dogmático é alguém que recebe um determinado ensinamento, mas muitas vezes, quando alguém aparece a dizer assim, olha, já pensaste desta maneira, essa pessoa foge, diz logo assim, não quero saber. Eu penso assim e assim, é muito cartesiano. Não quero. Já estou logo à partida. Eu, quando era mais novo, tinha pai, 9 ou 10 anos, eu pensava de uma determinada maneira, até sobre um assunto da igreja, que felizmente mudou. Eu pensava que na altura, com 9 ou 10 anos, que as únicas pessoas que iam ser salvas eram os adventistas e os judeus. Querem dar qual é o motivo? Porque guardavam o sábado. Era um bocadinho naif nessa situação. Felizmente eu mudei essa visão, não é? E muitas vezes nós fixamos-nos em determinados pontos de vista e muitas vezes não estamos abertos. Ok, aquele ponto de vista do irmão é interessante. Deixa-me ver, deixa-me ponderar se faz sentido, se não faz sentido. Eu lembro-me, numa comissão de nomeações, acho que foi no ano passado, que a Mili disse uma coisa muito importante. E tem a ver com isto. Que muitas vezes nós estamos habituados a ver o nosso cristianismo de uma determinada forma, de um determinado padrão, e tudo que saia num milímetro só do que nós estamos habituados, automaticamente nós chateamos e colocamos logo de lado. Com isto, eu não estou a dizer que a gente deve aceitar tudo, mas devemos aplicar o que Paulo está a dizer. Ok, há coisas que a gente já sabe que é mau, rejeitamos de vez. Mas há coisas que eu desconheço isto. Vou pegar, vou analisar, vou estudar à luz da Bíblia e Espírito de Profecia e vou orar sobre o assunto. Porque muitas vezes
Dentro deste grupo, domina uma coisa que é o achismo. Eu acho que... Desculpem, eu não tenho que achar, eu tenho que ir ver à Bíblia e ao Espírito de Profecia o que é que essas duas fontes me dizem sobre este assunto. E, em caso de dúvidas, deixar-se influenciar pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes o que acontece é simplesmente nós fixarmos naquele ponto e até ficar chateados com quem discorda de nós. Outro ponto. São separatistas. Muitas vezes gostam de formar apenas grupos, como eles fossem os santos, e o resto é tudo escobalha, são os pecadores. Muitas vezes racionalizam o amor de Jesus. Sim, o amor de Jesus, sim, ele é muito importante para mim, mas o que vem a seguir, a lei, que também é importante, a lei e o resto que vem a seguir, isso sim é que tem valor. Mas sim, o amor de Jesus, já o compreendi. Muitas vezes nós compreendemos o amor de Jesus, mas não o vivemos porque o amor de Jesus não está no nosso coração. E todos estes comportamentos que eu acabei de escrever deste grupo são comportamentos que advêm de não ter o amor de Jesus. O amor de Jesus nunca fez divisão de grupos. Como o que estava a dizer há pouco na escola sabatina, o objetivo de Jesus é unir judeus e gentios. E aqui na nossa igreja, apesar de muitas vezes termos diferentes pontos de vista sobre alguns assuntos, o objetivo não é ficarmos divididos por esses assuntos. É unir-nos. Esse é o Espírito de Cristo. Mas uma interpretação enviesada da Bíblia e do Espírito de Profecia. Quantas vezes, às vezes ouvimos, e não sou assim tão velho, mas já vi situações suficientes para perceber que isto existe. Quantas pessoas, muitas vezes, olha, a Bíblia, ou o Espírito de Profecia, diz isto. Está bem, qual é o contexto? Eu já vi pessoas dizerem assim, o contexto não interessa. Desculpem, o contexto interessa. Se eu tiver que estudar o Alto Barco do Inferno de Gil Vicente ou os Lusíadas de Camões, são textos escritos há 500 anos atrás, eu preciso saber qual é a realidade de há 500 anos atrás, qual é o contexto, para perceber com clareza o que é que eu estou a dizer. Agora, quanto mais algo... Bom, a Espírito de Profecia tem 150 anos, vamos pôr assim, de forma redonda. A Bíblia é muito mais antiga. Quanto mais afastados nós estamos a nível de tempo e de cultura, há coisas que nos fogem e precisamos ver o contexto em que as coisas foram escritas. E muitas vezes, este tipo de grupos pega num texto e diz assim, a Bíblia diz isto. Sim, e o resto dos textos que falam sobre este assunto, já viram o que é que ele fala? E muitas vezes criam coisas enviesadas. E coisas que muitas vezes não lembram, como costuma dizer, ao menino Jesus. E por último, tem alguma dificuldade em encontrar pessoas que sejam fanáticas. Irmãos, a gente pode ter anos e anos e anos de igreja, mas sobre alguns aspectos, eu contra mim falo, tenho noção disso, podemos estar enganados sobre determinados assuntos. Não são assuntos doutrinários, fundamentais da nossa fé. São, como eu chamo, os pequenos assuntos, que muitas vezes causam pequena confusão. E que muitas vezes não estudamos sobre o assunto porque temos preconceitos. E os preconceitos têm a ver com a família em que nós vivemos, ou que fomos educados, com a cultura. Tudo isso influencia as ideias que nós temos sobre determinados assuntos. E às vezes demora tempo para que nós possamos sair um bocadinho desses preconceitos e possamos ver com clareza o assunto. É por isso que eu convido a todos os irmãos que estão aqui a termos paciência uns com os outros. Porque eu posso ter entendido um assunto à primeira, mas que não vai demorar algum tempo. Eu tenho que respeitar isso. Já vimos que isto existe no tempo de Jesus. Atualmente, irmãos, século XXI, eu vou falar do contexto da Igreja Adventista. Isso existe? Ideias assim um bocadinho estranhas? Ou se existe? Vamos começar com um. Há um deles que é muito mais conhecido, que é até conhecido. Eu estava ainda na igreja de Torres Vedras e recebi um envelope deste tamanho, com calhamaço, textos, sobre a negação da pessoa do Espírito Santo. Já ouvimos falar sobre isto. Caricato, porque no momento estávamos a estudar na escola sabatina a pessoa do Espírito Santo. Foi no momento, no timing certo. E ainda há pessoas que defendem isso. Uma ideia que houve ali, isso é um bocadinho antes da pandemia, e durante a pandemia, pessoal, foi muito falado, mas depois diluiu-se um bocadinho no nosso meio. Aqui nem vou debruçar muito sobre ele. Terraplanismo.
A Terra é plana, não é redonda. O Décio até se ri. Porque grande parte das coisas que eu às vezes via até vinham do Brasil. Um dos nossos irmãos, o Michel San Borges, até fez alguns vídeos sobre esse assunto. E muitas vezes, em vez dos irmãos estarem a falar sobre assuntos que realmente interessam à igreja, focam-se em bandeiras. E só falam sobre aquilo. E não há mais vida para além daquele assunto. Deve haver, de certeza. Agora com o Covid, isso foi um assunto menor. Daqui em Portugal não teve tanta repercussão. Mas no Brasil, pelo que percebi, teve a questão das vacinas. E que eu não vou discutir sim, se não, a questão das vacinas do Covid. Mas houve discussão no contexto da igreja. São pequenos grupos que se levantaram e disseram não, devemos vacinar. E agora vamos focar em 2 pontos que, para mim, são os mais graves. Um até bastante atual, que até alguns irmãos nem estão muito apercebidos. Eu não vou me demorar muito mais. Teologia de última geração. Alguém já ouviu falar? Teologia de última geração? Não. Resumidamente, é o seguinte. Afirmam que Jesus era pecador. Só por aí já assusta. E que, à medida que a vinda de Cristo se aproxima, é possível, por um mérito próprio, eu conseguir melhorar o meu caráter e ser salvo. Isto é uma teologia completamente errada. Eu encontro salvação em Cristo, não nos meus próprios méritos. A partir do momento em que eu, como cristão, começo a pensar, eu até consigo chegar até ali sozinho, não preciso de Cristo. Estamos a pôr um pé onde não devemos, como um balão. Eu vou tocar aqui no último ponto. Que me diz, tenho um particular interesse sobre ele. Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, há uma coisa que nós não podemos negar. Temos uma forte mensagem de saúde. Certo? Até aqui acho que ninguém tem dúvidas. De uma forma geral, acho que todos lemos alguns textos de Espírito de Profecia a falar sobre o assunto. Certo? Todos nós temos conhecimento. Mas eu, quando falo sobre saúde, e em concreto mais sobre o vegetarianismo, eu posso cair em 2 extremos. Eu posso dizer assim, isso não é bem para mim, não dá muito jeito. Ou posso chegar ao ponto de praticar este regime e discriminar quem não o pratica. Pode acontecer isto. A questão... e outra coisa. Isto é muito importante. Nós temos de ter a sensibilidade, quando falamos sobre esta mensagem, temos de ter sensibilidade para quem tem diferentes tipos de regime alimentar. Se eu alguma vez ouvir da boca de alguém dizer assim, comer carne é pecado, desculpem, onde é que isso está escrito? Agora, se me disser assim, o ideal de Deus é que nós tenhamos uma alimentação muito melhor do que esse regime escrito em Levítico 11, desculpem. Levítico 11? Com certeza. E cada vez mais que os tempos estão-se a aproximar a caminho da segunda vinda de Cristo, é algo que nós devemos procurar melhorar. Mas o ponto equilibrado, se calhar, é promover a alimentação vegetariana junto daquele irmão. Trazer algo para ele provar. E ele diz, olha, isto é bom. Porque muitas vezes a atitude que nós... E desculpem, no meio adventista eu vejo muito poucas pessoas equilibradas sobre este assunto. Muitas vezes, vemos pessoas que têm um determinado regime e simplesmente discriminam as outras. Por não o terem, acham-se mais santas do que as outras. Desculpem, isso causa divisão na igreja. Isto é uma coisa que é atual, okay? E existe. E isto é um problema. Queria ler, para terminar com os irmãos, Deuteronômio, para terminarmos. Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 32 e 33. Já vimos muito desequilíbrio. Agora queremos ver para onde é que Deus nos quer dirigir. Deuteronômio 5, versículos 32 e 33.
Este é o propósito de Deus no que toca ao equilíbrio em vários pontos da nossa vida. E se eu não concordo com algum proceder de algum irmão, em vez de ir lá ao pé dele, e eu adoro esta expressão brasileira, xingá-lo, não é? De chateá-lo, de o irmão não está bem. Como é que está, irmão? Tudo bem? Posso orar com você? Posso mostrar serviço, disposição. Deuteronômio capítulo 5, versículo 32 e 33. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não declinareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis possuir. Deus convida-nos a não desviarmos para ideias mais liberais, nem nos convida para ideias super conservadoras. Jesus adverteu isso em Mateus 23, como acabámos de há pouco de ler. E vimos o exemplo de Balaão. Bastava estes dois exemplos para nós percebermos como é mau nós estarmos nesses caminhos e não sermos equilibrados espiritualmente. E termino com uma frase do nosso irmão Rodrigo Silva. Deus chama-nos para sermos diferentes, não para sermos esquisitos. Porque muitas vezes, quando somos equilibrados espiritualmente, acabamos por dar mau testemunho. As pessoas lá fora olham para nós e dizem assim, eu quero ser como ele, nem pensar. E como Jesus disse em Mateus 23, e acabámos de ler há pouco, que haja realmente uma mudança interior operada unicamente por Jesus Cristo. Que a nossa vida de cristãos não seja uma fachada apenas exteriormente. Estamos aqui ao sábado de manhã, todos bonitinhos de fato, ou quer que seja, mas depois por dentro roemos-nos e dizemos mal de quem não concorda connosco. Irmãos, a igreja é para ser unida, não é para ser... Para desunião, já chegava o que existia no tempo do apóstolo Paulo. André, mas sempre haverá joio e trigo. Sim, sempre haverá joio e trigo. E não cabe a nós fazer essa separação, cabe ao Senhor. Mas cada um de nós, e Jesus quer alcançar cada coração que está aqui presente, para que possamos atingir o equilíbrio. Porque quanto mais Jesus está aqui, quanto mais andamos para o pé de Jesus, mais equilibrado nós estamos. E mais fácil é trabalhar como igreja. Por isso, irmãos, eu oro para que cada um de nós possa fazer uma análise pessoal como é que está a nossa vida espiritual. Se estamos com ideias erradas, temos preconceitos que alimentamos há anos e anos e anos, e se calhar chegou um momento, se calhar passado 30, 40 anos, 50 anos de igreja, não assim, se calhar sobre este ponto eu até estou errado. Ou preciso mudar aqui alguma coisa. E quem me ensinou um pouco a fazer isso foi a minha mulher. Quando nós começamos a namorar, às vezes a Maria dizia assim, há assuntos que não é assim nem é não. Depende. Maria, outra vez depende. Não. Às vezes é mesmo depende. Há coisas cinzentas na nossa vida em que nós... Parece que às vezes uma urgência de dizer que sim ou não. Há coisas cinzentas, até a nível espiritual, e nós temos de parar e ver. Ok, eu tenho que me submeter ao Espírito Santo para que Deus me ajude individualmente e como igreja a perceber qual é que é a visão correta sobre aquele assunto. E sobre assuntos pequeninos, irmãos, não façamos cavalos de guerra. Não vale a pena. Isso só divide a igreja. E quando a igreja está dividida, a igreja morre. É isso a verdade do Senhor? Não. O meu convite é que possamos fazer essa análise com todo o nosso coração e que possamos deixar-nos influenciar pelo amor de Jesus, que é a coisa mais importante de todo o mundo. O Espírito Santo, diariamente, para que ele nos dê discernimento e clareza. Às vezes para fechar a boca, às vezes quando for para falar as palavras corretas. Bom sábado a todos.